Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Marque Papo, o podcast do Marque Exalc, onde a gente fala sobre marketing, comunicação, gestão, vendas. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial e também com o meu amigo, né, host, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Sara, muito obrigado. Obrigada. O Lucas hoje vai apresentar, né, o nosso convidado. Então, hoje a gente está com o José Luiz Zuliani, ele que tem mais de 10 anos de experiência na área de marketing digital e comunicação corporativa, é o atual coordenador de marketing da Cromai. E, bom, conta mais pra gente sobre essa carreira, sobre essa experiência, por favor. Bom, primeiro de tudo, obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Já conheço a atuação do Marque Exalc de tempos, já estou aqui em Piracicaba há um bom tempo. E agradeço muito, Sara e Lucas, pelo convite, por contar um pouco mais da minha história aqui hoje e trocar uma ideia com vocês. Bom, eu já estou aqui em Piracicaba há 11 anos, estava tentando lembrar até quanto tempo faz que eu estou aqui, já faz um bom tempo. Não sou piracicabano de nascença, né, mas já mudei para cá em 2013 para estudar. Sou formado em jornalismo pela Unimep, né, pela Metodista aqui de Piracicaba. Tive um início de carreira ali como repórter, dentro de jornalismo mesmo, ao pé da letra, de jornalismo diário e também de revista. Então, acho que o começo pela minha paixão pelo marketing, pela minha paixão por conteúdo, começou ali dentro do jornalismo de revista, que é algo mais duradouro, que é algo mais feito com maior profundidade, com mais conteúdo, um conteúdo que é feito para durar, que é um conteúdo mais nichado, que olha para as pessoas, que olha para temas específicos e vai bem a fundo nisso. E aí, a partir de 2016, eu comecei a minha jornada tanto no marketing quanto na minha jornada também no agronegócio. Então, a minha entrada no agronegócio veio junto com a minha entrada no marketing digital. Foi uma mudança estratégica ali de carreira, não consegui seguir com a minha carreira de jornalista aqui em Piracicaba. Atuei por 3 anos ali mais ou menos no Jornal de Piracicaba, mas veio a chance de entrar no agronegócio, de começar a trabalhar com startups, de começar a trabalhar com marketing, e aí que as coisas evoluíram e seguiram, e estamos aí até hoje atuando no marketing em diversas startups, diversas empresas, e acho que vou contar um pouco para vocês aí disso aí, tudo que rolou nesses anos. Gente, uma curiosidade que ele falou antes do episódio, apesar de ele estar morando há tanto tempo em Piracicaba, ele não mudou o título. Não, olha, se alguém, todo mundo que veio me entregar certinho e pedir voto nesses últimos meses, aí sinto muito. Eu faço tudo em Piracicaba, mas eu ainda voto na minha cidade, que é Conchas. Então fica para a próxima eleição, tá? Mas sou um piracicabano de coração, já morei no Pisca, já morei no Morumbi, já morei em um monte de lugar aqui. Amo a cidade, mas ainda não voto aqui, tá? Então, uma hora a gente chega lá. José, conta um pouquinho pra gente como que despertou, né, você pro jornalismo, se desde lá criança você já tinha esse interesse, como que isso tudo aconteceu, e também eu fiquei curiosa a questão do agro, se você já tinha ali um pezinho no agro, ou surgiu mesmo depois, como tudo aconteceu? Pois na verdade, assim, como eu comentei, eu nasci e fui criado em Conchas, morei até meus 18 anos ali na cidade. É uma cidade muito pequena, é uma cidade rural, mas não de grandes produções, de grandes culturas. Teve um passado muito forte no setor do algodão, no começo do século passado, mas quase nada restou na cidade disso, né? Então não tive muito contato com o agro até me mudar para Piracicaba. Mas o contato com a comunicação, acho que veio desde sempre. Disparado, a minha matéria preferida na escola era português, era redação, era escrever. Sempre gostei muito de escrever e de ler. Sempre gostei muito de curiosidades, de entender sobre as coisas. Sempre fui péssimo em exatas, em humanas é a minha área, então exatas é um problema para mim. Mas eu sempre fui por esse caminho de aprender, de conhecer, de tentar entender sobre as coisas. Aí chega aquela determinada fase da adolescência que você começa a querer entender para onde você vai seguir sua carreira, sua formação.
E eu tinha posto na minha cabeça que eu queria, porque eu queria trabalhar com rádio, ser repórter esportivo de rádio, que também é um sonho que uma boa parte dos adolescentes já tiveram, já nutriram por um tempo ali. Os que não jogam futebol, né? São os que comentam. Pois é, exatamente. Minha carreira no futebol é razoavelmente ruim, então não dá para ir por esse lado. Mas eu sempre me interessei por esporte e tudo mais, e ali nos 15, 16 anos eu estava em dúvida entre rádio e TV, publicidade e propaganda ou jornalismo. Dos três, acabei indo para o lado do jornalismo por querer me desenvolver mais como repórter, como uma sementinha de produtor de conteúdo que já estava entrando na minha cabeça ali desde sempre. E aí comecei em 2012 a minha faculdade aqui em Piracicaba, ainda viajando todo dia, 2h30 de ônibus para vir, mais 2h30 para voltar para minha cidade, fazendo jornalismo na Unimep. E ali no segundo ano já comecei a ter alguns jobs, comecei a produzir algumas coisas na faculdade, algumas coisas para jornais, matérias para jornais na minha região e por aqui também, até eu conseguir o meu primeiro estágio no Jornal de Piracicaba, como repórter de revista feminina, que também não era... Então, assim, isso é uma tônica na minha carreira. Eu sempre vou para assuntos que eu não tenho domínio nenhum e acabo me apaixonando por esses assuntos, né? Eu não tinha nenhum tipo de... Eu sempre fui um ávido consumidor de revista. Sempre foi um formato que eu me apaixonei muito, sempre gostei muito de consumir. Mas não era a minha área, a minha especificidade, ler ou consumir revistas femininas. Então, quando veio a oportunidade, eu tomei isso como um desafio e falei, beleza, acho que é a hora de olhar para o que eu quero fazer, entender e colocar isso como um desafio para que eu me assimile, me aprimore como profissional. Ali passei os primeiros anos da minha carreira como estagiário, depois como repórter, trabalhei na revista a maior parte do tempo, então fui repórter de turismo, viajei muito, fazendo coberturas de eventos, de locais para fazer turismo, de hotéis. Fui repórter de arquitetura por um bom tempo também, me especializei, foram as duas primeiras especialidades que eu tive ali, em produção de conteúdo. E quando foi chegando ao fim da faculdade, o mercado de jornalismo em Piracicaba não estava vivendo um bom momento, já estava vivendo, isso era 2014, 2015, então já estava começando a viver um momento da saída do físico para um plus do digital. Então, a revista foi perdendo relevância, o jornal foi perdendo relevância, não fui efetivado naquela época. E aí também, mais uma decisão que eu tive que tomar. Eu percebi que eu não conseguiria seguir como um repórter ao pé da letra, produzindo conteúdo para veículos de comunicação somente. Então, eu ia ter que usar o que eu gosto de fazer, que é escrever, contar história, pesquisar, por um outro caminho. E aí eu acabei me encontrando no marketing, que nada mais é do que a gente contar histórias, sejam histórias que envolvem produtos, sejam histórias que envolvem pessoas, sejam histórias que envolvem marcas, mas era um caminho que eu podia despertar minha curiosidade e transformar a necessidade de clientes no que eu gosto de fazer, que é contar histórias. Então, ali na passagem entre 2015 e 16, então já quase 10 anos, eu já fiz a minha estreia no marketing e a minha estreia no agronegócio, que foi a minha primeira experiência no marketing, e já foi uma estreia como um todo, porque foi a minha primeira startup trabalhada, que foi a Inseres, que foi há pouco tempo atrás adquirida pela Husqvarna, que é aqui de Piracicaba também, que trabalha que é um SaaS para agricultura de precisão. Então, eu já estreiei tendo que trabalhar e entender sobre agricultura de precisão. Teve que uma nova coisa se aprender, né? Mais uma nova coisa. Então, eu não comecei a entender sobre agricultura tradicional. Eu já fui direto para agricultura de precisão. Já foi um salto tecnológico muito grande. Mas foi a minha estreia com startups, minha estreia no negócio, minha estreia no marketing e a minha estreia como líder de times, como coordenador de marketing. Então, eu fui contratado para montar a equipe de marketing da Inseres à época.
como uma exigência de uma investidora que a gente teve um aporte na época, a SP Ventures. Então, por conta do aporte, teve que se montar a equipe de marketing, então eu fui contratado para ser esse líder de marketing, e aí me apaixonei pelo agronegócio. Então, simplesmente há 10 anos eu vivo, durmo, acordo, penso marketing para o agronegócio. Já trabalhei com produtos muito diferentes, com soluções muito diferentes, com públicos muito diferentes dentro do agro. E isso é muito legal. A gente consegue ter uma noção de que o agro brasileiro é muito diverso, a tecnologia no agro brasileiro é muito diversa, e você poder contar essas histórias é algo muito legal e apaixonante. Acho que por isso que eu tô aqui até hoje. Uhum. Muito interessante. E seguindo mais ou menos nessa linha corporativa, você já passou por várias empresas, como a PwC, a Valve Science, antes de chegar na Cromai. E a gente gostaria de saber como que foi essa jornada, o que te motivou a continuar crescendo na sua carreira. E, bom, conta pra gente como que foi Claro. essa trajetória. Ao longo desses anos, eu tive majoritariamente em empresas do agro. Tive uma ou outra experiência que aconteceu em setores que não são do agronegócio, como foi na Axper Valve Science, por exemplo, que era do setor de indústria, de manufatura. Já atuei com clientes que vendem tacógrafo para caminhão, para vocês terem uma ideia, nutricionistas, enfim, vários setores eu já pude trabalhar e atuar. Mas, como eu falei, acho que o bichinho do agro me mordeu ali, e é um negócio que atrai, é um negócio atrativo você trabalhar com marketing no agro, né? Como a minha primeira experiência foi em startup, foi na Inseres, que era, à época, um modelo muito enxuto, times pequenos, investimento muito bem trabalhado, muito bem colocado, porque os orçamentos em startups não são orçamentos gigantescos, não são orçamentos de grandes corporações do agro. Cada realzinho é contado, cada estratégia tem que ser muito bem pensada para que esse real tenha um retorno de investimento muito grande. E ao longo do tempo eu fui entendendo que o que eu gostaria de ser dentro do agro realmente era uma pessoa que ajudasse as marcas a se comunicarem melhor, mas uma pessoa que ajudasse a outros profissionais também se formarem dentro do agronegócio. Então, como eu comentei, na Inseres eu tive a primeira oportunidade de ter pessoas junto comigo, uma equipe montada por mim. Então, eu pude entender as necessidades que a empresa precisava naquele momento, buscar profissionais no mercado, contratar estagiários, profissionais com alguma vivência de mercado também, pessoas que não eram do agro, pessoas que são do agro. E isso foi me motivando ao longo do tempo. Então, passei um bom período na Inseres, que foi a minha escola ali com relação a marketing no agronegócio. Depois passei por Pragas.com também, que era um outro modelo que não era nada a ver com tecnologia, nem com software, mas sim a produção de insetos para pesquisas de laboratório, pesquisas agrícolas. Então, já entender um outro modelo de negócio, entender que são outras pessoas, um outro público que você vai entregar o conteúdo, a estratégia que está ali sendo trabalhada. Ali, ao longo do tempo, durante a pandemia, também tive vários clientes que eu fui atuando como consultor de produção de conteúdo ou consultor de inbound marketing. Então, hoje na Cromai é a minha sexta ou sétima, acho que é a sexta startup que eu trabalho. No caso, já ali liderando o time de marketing da Cromai. Então, ao longo do tempo, eu fui procurando entender como o agro permite que a gente tenha esses ativos para serem trabalhados, entendendo que as pessoas estão cada vez mais, ainda mais na região de Piracicaba, é uma região muito forte para o agronegócio, a gente sabe disso, isso é óbvio, mas no movimento de startups, o movimento de novas empresas do agro que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos, ajudou muito nisso de ter uma demanda do pessoal das startups, das empresas, pela criação de equipes de marketing, mas também pela formação de pessoas de marketing, né? E isso foi o que foi me encantando ao longo do tempo para estar dentro do agro, para estar orbitando entre grandes empresas, entre startups. Tive atuação em marketing com a Solo Agro aqui da Exalc também, então já tive lá no passado
relacionamento com aqui também. Então, é algo assim que me encanta e que tem muito potencial. Acho que a gente está vivendo só o começo da formação de novas pessoas, de novas equipes e de novas ideias do marketing voltado para o digital e voltado para o negócio, principalmente aqui na região de Piracicaba, em Ribeirão Preto, nos grandes polos agrícolas, tem essas células de pessoas do marketing que trocam ideia, que é bem bacana. E o que você enxerga, assim, que uma pessoa que quer trabalhar nessa área de marketing para o agronegócio, quais habilidades que você enxerga que ela deve ter? Eu vi que você falou, assim, muito de aprender, né? Sim. De tem que estar ali porque surgem tecnologias e a pessoa tem que estar disposta, né, a aprender, mas quais outras características que você observa, tanto de soft skills como hard skills, que a pessoa, assim, deve ter para poder trabalhar nessa área? Eu imagino, o que eu percebo é que por mais que as nossas formações nos deem um norte, né, podemos ser agrônomos, economistas, administradores, jornalistas, a gente sempre tem que procurar uma formação paralela que te traga essas skills mais operacionais, essas skills mais estratégicas para o negócio e que vão te colocar dentro de uma equipe que você não vai ser pego de surpresa. Então você tem que saber lidar, por exemplo, eu sou jornalista de formação, como eu falei, humanas é a minha área, eu sou comunicativo, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de pensar, mas eu tive que ir para um lado de aprender a lidar com dados, aprender a interpretar dados, a fazer estratégias que vão ter uma análise, que vão ter um painel analítico no final que vai ter um resultado que tem que ser entregue, que tem que ser mostrado. E por mais que a minha formação seja de produção de conteúdo, eu tenho que saber como é que eu lido com fornecedor, eu tenho que saber como é que eu produzo evento, eu tenho que saber como é que eu lido com fornecedor para produzir um site, como que eu opero plataformas, como que eu opero um sistema de CRM para lidar com vendas, um sistema de operação de leads para fazer uma campanha. Então, o principal, eu acho que é essa pessoa que quer fazer carreira no marketing, está aberto, a sua mente é aberta a coisas que não são da sua formação estritamente. Então, e nem falo assim só a formação, tem que fazer um MBA, tem que fazer um curso livre, tem que fazer um curso na Alura ou algo do tipo. Está aberto a trocar experiências e trocar ideia, sabe? Nos últimos 2, 3 anos, é cada vez mais comum ter, por exemplo, pessoas técnicas, agrônomos, por exemplo, fazendo parte de times de marketing para a produção de conteúdo, para a produção de estratégias. Não são pessoas mais que estão só na parte de desenvolvimento de mercado, ou de pesquisa de mercado, ou de uma área mais de marketing comercial. São pessoas que estão indo cada vez mais para a parte de marketing de conteúdo, marketing de comunicação mesmo, sabe? E é legal trocar essas figurinhas com quem tem o conhecimento técnico do agro, mas não tem o conhecimento técnico do marketing, como vice-versa. Para mim também é ótimo eu trocar ideia e saber mais sobre como funciona uma cultura da cana, como funciona uma cultura da soja. Assim, onde é que está a minha persona, como essa persona pensa, sabe? Então, tem que ser uma pessoa muito resiliente, eu acho também. Não é papo de coach, gente, pelo amor de Deus. Mas a pessoa tem que estar apta a entender que, por exemplo, no mercado das startups, as mudanças são muito rápidas, por vezes são muito bruscas, e você tem que ter uma resiliência, um jogo de cintura para saber direcionar o seu foco para a mudança que o negócio está pedindo. Querendo ou não, você está ali a serviço do negócio, da empresa que te contrata, seja CLT, seja num job, você está ali a serviço do que é o objetivo e a estratégia da empresa. Então você tem que ter essa cabeça aberta e a resiliência de saber. Às vezes a ideia é muito boa, às vezes a ideia é criativa, a ideia vai ter um impacto bacana, a ideia vai vender bem o seu produto, mas a ideia vai ter que estar na gaveta por um tempo, porque não é a hora de usar aquela ideia, porque a empresa estrategicamente está pedindo para você olhar para um outro foco, trabalhar com outro produto, com uma outra solução e direcionar a sua equipe para isso também. Então, cabeça aberta para aprender, resiliência e muita paixão também. Acho que são as 3 coisas. Porque é gostoso. Assim, eu falo sempre, quando troco ideia com as pessoas sobre marketing, sobre comunicação, eu sou muito
bobão, assim, sabe? Muito apaixonado no que eu falo, porque eu gosto muito mesmo de poder entender uma coisa que às vezes é muito técnica, muito complicada, que assim, você vai conversar com um desenvolvedor de software, por exemplo, ou com um empreendedor. Na cabeça dele, está explicando de um jeito que para ele faz muito sentido. Só que para o público talvez não faça tanto sentido assim. A gente tem que fazer algo que seja entregável, consumível, e você atuar ali naquele meio de campo, sendo o catalisador das ideias e o difusor dessas ideias depois para o mercado é muito bom. Assim, é prazeroso demais. Acho que essas são as coisas que fazem um bom profissional de marketing e que eu aconselho as pessoas que conversam comigo quando vêm falar sobre isso. Boa. Conselhos muito preciosos. Muito obrigado. E bom, você que trabalha com coordenação de marketing e acompanha essa formação do profissional de marketing no seu dia a dia, fala pra gente como você enxerga quais são as maiores responsabilidades de uma atuação como essa e quais são os maiores desafios que você encontra no dia a dia. Acho que essas responsabilidades estão realmente na formação das pessoas. Querendo ou não, como eu falei, a gente tem que ter uma atuação estratégica para entregar o que está sendo buscado pela empresa e pelos objetivos da empresa, dos investidores, dos empreendedores, dos clientes também no final. Mas querendo ou não, a gente lida com pessoas. Então, acho que a principal responsabilidade que eu tenho é de estar junto com as pessoas que fazem parte do meu time, dando autonomia, dando independência, entendendo o que eles buscam como profissionais e como isso pode se espelhar também no próprio plano de desenvolvimento dele dentro da empresa e também se espelhando no que é estratégico para a empresa. Às vezes já aconteceram casos no passado de pessoas terem uma formação, quererem se desenvolver numa coisa que não é estratégica para a pessoa no momento e para a empresa também no momento que a empresa está. E você tem que ter um papel de mediador ali, de saber aconselhar a sua equipe como líder, como coordenador, mas também como profissional de marketing, porque querendo ou não, as pessoas passam, as marcas passam, mas o networking que a gente faz, as ideias que a gente troca ficam. E fico muito feliz de falar que tem relacionamento bom com todas as pessoas que trabalhei até hoje, tanto nas minhas equipes quanto em empresas ou startups que fizeram algum trabalho em conjunto conosco. Então, a principal responsabilidade é essa, acho que de você saber ouvir as pessoas, saber desenvolver elas pelo caminho do marketing e deixar elas como um ativo valioso para a empresa e vice-versa. Deixar também a empresa e as estratégias da empresa como um ativo valioso para que a pessoa se desenvolva como profissional. E a outra parte da pergunta era responsabilidades e... Os principais desafios que você encontra no dia a dia. Os desafios é o dia a dia, gente, é complicado assim, porque você tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com o desenvolvimento da sua equipe, o que a sua equipe está buscando crescer individualmente, os entregáveis da sua equipe também, e também saber lidar com diretoria, com cobrança que vem de hierarquias maiores. Você estando num papel de liderança, invariavelmente você vai ter que ter um poder de decisão maior, você vai ter que envolver e entender cenários muito mais amplos do que a sua equipe, no fundo, vai estar sabendo o que vai rolar ali. Então, o dia a dia, a rotina é o mais desafiador, ao mesmo tempo que é o que mais incentiva também, porque é ali que você aprende a lidar com pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm menos experiência que você vai desenvolver também, e é ali que você vai se moldando como profissional também. Então, acho que o trabalhar, tanto hoje em dia em modelos híbridos ou remotos, quanto você está no dia a dia fisicamente com as pessoas ali, são possibilidades de você ter um aprendizado muito grande com relação à sua carreira. Uhum. Essa questão, interessante você abordar essa questão das trocas, né, do networking. Inclusive, quando ele chegou aqui, ele falou que um dos convidados, né, que a gente já tinha o Marcelo Pereira de Carvalho, e você já trabalhou com ele, com o né? Marcelo. Então a gente vê como o mundo é pequeno, né? Ainda mais nesse setor aí do agronegócio, do marketing, né? E pode parecer assim, porque Piracicaba é uma cidade grande, tem muita empresa do agro aqui em Piracicaba, tem muita empresa do agro na região.
tem muitos profissionais, mas todo mundo acaba se conhecendo, trocando ideia, é um ecossistema ativo, assim, sabe? O ecossistema do marketing, da comunicação em Piracicaba é algo que... De trocas muito importantes, assim. Então, é legal isso, saber que as pessoas estão se conectando e trocando ideias, e em próximas edições podem ser que tenham pessoas aqui, que tenho ótimas indicações, inclusive, para vocês conversarem Pode com mandar. pessoas bacanas demais para estar aqui contando histórias também. Então, Piracicaba e região é muito interessante por causa disso. Que bacana. E ao longo aí da sua carreira, né, eu acho que você acompanhou uma boa parte da evolução, né, da questão do marketing digital. E eu queria saber de você também, como que era, né, no comecinho lá que você iniciou, e como que tá hoje essa questão da evolução, né, da questão das automações de marketing. Olha, eu acho que como a ampla maioria dos setores, acho que no mundo, existe um pré-pandemia e um pós-pandemia. E um durante pandemia também, né? Pré-pandemia a gente tinha muito mais... Era impensável você trabalhar no modelo, até para startups, no modelo remoto ou no modelo híbrido dentro do agronegócio. Eu acho que raramente vi empresas do agro que tinham esses modelos para trabalhar. Era tudo mais próximo, mais físico, e isso ultrapassava o marketing também. Então, a gente tinha... em 2015, 2016, era o começo dos primeiros cases de sucesso do marketing digital que eram marketing digital no agro, que eram pautados no inbound marketing, no marketing de conteúdo, de atração e nutrição desses leads. Então, era tudo muito recente na época, eram poucas pessoas que faziam isso, eram poucas empresas que faziam isso, de ter uma estrutura realmente focada em gerar leads com base em conteúdo e fazer a nutrição desses leads ao longo do funil para que esses caras virassem negócios a curto, médio prazo. A partir de 2017, 18, 19... começou a ficar bem mais maduro isso com um boom dos conteúdos ricos também, né? Então, ali naquela época, fazer webinar, fazer e-books, fazer esses conteúdos, como eu comentei, traduzir os conteúdos do agro em formatos diferentes, que não fossem uma aula, que não fossem uma palestra, que não fossem conteúdos acadêmicos, de laboratório, que eram muito técnicos e que podiam ser transformados em conteúdos mais palatáveis, que atingissem um público um pouco maior. Isso aconteceu muito ali entre 2017, 18 e 19. Então, gerava-se muitos leads com relação a isso, e ali começou a ficar mais maduro. Então, as startups começaram a montar suas equipes de marketing, as investidoras começaram a ter como prerrogativa para investir em startups que tivessem profissionais e equipes de marketing estruturadas também. Começaram a ter os primeiros encontros de marketing para discutir soluções voltadas para o digital mesmo, para soluções que fossem voltadas também para o que as startups estavam buscando. Com o boom das startups, que também aconteceu nessa época, a gente tinha uma gama muito maior de soluções para serem comunicadas para o mercado. Então, isso foi incentivando ali a ter esse aquecimento, e do lado do público, do lado da persona, ter esse interesse do público em consumir conteúdo do agro. Então, como a gente estava comentando, né, ter o portal do Milk Point do Marcelo já é um dos pioneiros aí do mercado e traz conteúdo interessante há muito tempo. Só que ele foi um dos únicos ou dos principais ali por um bom tempo, até começar a ter esse boom de portais e de produção autoral de conteúdo que veio por conta das empresas e das startups. Então, até 2019 e 2020, a gente tinha uma oferta muito grande de conteúdo, um aquecimento do mercado de marketing em produzir esses conteúdos e entender do mercado o que esses caras estavam querendo consumir, e um consumo forte do mercado, dos leads, de quem vai tomar a decisão de comprar o produto no final das contas. Porque a gente sabe que, por mais que a gente ame produzir conteúdo, ame marketing, no fim das contas a gente quer vender uma solução, quer vender um produto, quer comercializar alguma coisa.
Então, o marketing começou a ter a ganhar uma força gigante nesse processo. Veio a pandemia, foi tudo para o digital. Então, eventos que sempre foram muito comuns no agro e sempre começavam ali a ter a se entremear com conteúdos. Então, você fazer eventos com conteúdos especiais para aquele evento. Chegou em 2020, em março de 2020, acabou. Então, todos os eventos do agro foram caindo, demorou um bom tempo para que eles voltassem a acontecer, os eventos principais. E começou a se desenvolver cada vez mais o consumo de conteúdo em série. Acho que não era mais algo espaçado, algo que você queria se aprimorar em alguma coisa, você ia lá e procurava o conteúdo de uma startup que produzia uma solução sobre esse tipo de material, ou uma empresa que produzia daquilo. Começou a ter uma crescente em criação de conteúdos complementares. Então, trilhas de conteúdo mais longas, conteúdos em colaboração entre empresas diferentes, entre startups diferentes, conteúdos cada vez mais nichados. Também ali entre 2019 e 2020 começou a ter esse boom maior de plataformas de conteúdo que tinham conteúdos mais nichados. Então, hoje a gente tem conteúdos muito bons voltados para culturas diferentes, para soja, cana, citros, algodão, milho, para inteligência artificial, para mecanização, para fertilidade do solo, cursos de especialização. Então, não é mais só os conteúdos gratuitos que ganharam essa força digital com a pandemia. Houve um boom também em ter formações técnicas, formações e especializações também voltadas para o agronegócio, voltadas para nichos do agronegócio, a partir de 2020, 2021. E agora a gente vive a retomada, né? Acho que de 22, 23 em diante, a gente vive a retomada de ter cada vez mais investimentos em marketing. Querendo ou não, a gente sabe também que isso é uma realidade. Quando o cinto aperta, um dos primeiros departamentos que acaba rodando é o departamento de marketing. Porque às vezes as ações elas não são tão rápidas quanto um empreendedor quer ou quanto um investidor quer. São ações que elas demandam de estratégia, de arranque, de tração e vão dar resultado daqui a 6 meses, 1 ano. Só que o tempo às vezes joga contra e primeiro corte que existe, eu já vi acontecer. Vocês já sabem também que isso acontece, o pessoal de casa também. Isso acontece também com relação ao time de marketing. Então, na pandemia isso foi bem comum. E 2023 para cá vem reaquecendo o mercado, estão abrindo novas startups, estão abrindo novas empresas, essas empresas estão vindo com profissionais de marketing e com equipes de marketing mais estruturadas, e a gente está o que eu vejo é esse momento de retomada, de levar conteúdo para o mercado, levar estratégias para o mercado que são alinhadas ao que eles estão buscando, e cada vez mais ter posições de marketing de novo acontecendo nas startups e nas empresas que são focadas em entender de novo o que está acontecendo no mercado e traduzir como conteúdo para o cliente final, sabe? Então, eu vejo como esse momento de retomada e não vejo como uma queda de consumo. O consumo de conteúdos para o marketing no agronegócio é uma constante e é uma crescente. Cada vez mais tem pessoas que são de fora, que estão querendo entender sobre o agronegócio e usam base de dados e base de conteúdos como essas para entender e para se aproximar do mercado. É bem animador, né? Poder ouvir uma pessoa que tá ali dentro. Tá aquecendo, pessoal. Acho que eu tive no Congresso do Marketing Rural, acho que umas 3, 4 semanas atrás, e a percepção do setor e a percepção do Congresso, que analisa estritamente movimentos de marketing rural e do agronegócio, é de que está havendo um entendimento das empresas de que é importante reinvestir em empresas de marketing e está havendo um movimento de aquecimento das pessoas em se tornarem profissionais de marketing voltados para o agronegócio. A gente observa isso muito aqui em Piracicaba, né, batendo na mesma tecla, mas em polos agrícolas pelo Brasil a gente observa muito isso. Pessoas de comunicação ou pessoas de formação técnica voltada para o agronegócio estão cada vez mais ganhando essas skills e buscando esse desenvolvimento para o lado do marketing, para trabalhar em empresas que são do agronegócio, porque é um setor que, apesar de todos os pesares, se manteve quente, se manteve em alta,
apesar de crises, de pandemia, de várias coisas, o agro ainda é um setor muito forte e atrai muito pessoas a trabalhar com isso. Uhum. É muito interessante conhecer esse processo de melhoria das estratégias de marketing. E eu gostaria de saber como que você enxerga a importância do inbound marketing para o crescimento de empresas, para empresas que estão começando e estão focando nesse processo de crescimento, e como que ele pode ser integrado e... como ele pode ser integrado com Uhum. outras estratégias de marketing, enfim, de crescimento. Não, perfeito. O inbound, o marketing de atração, o marketing de conteúdo, por mais que o marketing como um todo, a comunicação como um todo, seja ponta de lança da maior parte dos processos ali de tanto externos quanto internos também, o marketing é a liga que conversa entre todos os departamentos ali para gerar conteúdo, para gerar estratégia, e é o que leva para o mercado as soluções que estão sendo desenvolvidas ali pelas empresas. O inbound eu sou até suspeito para falar, mas o marketing de conteúdo para mim é um dos que mais gera resultados perpétuos, assim, resultados que duram por um bom tempo. Porque você, no marketing inbound, você entende a fundo o seu produto, os benefícios, as vantagens, os diferenciais. Você entende a fundo o mercado, o cliente que você está querendo levar essa informação. E você destrincha isso tudo em coisas que vão ficar por um bom tempo reverberando e entregando conteúdo, não só para aquele cliente que vai fechar com você, mas para o mercado como um todo. Vocês estão na faculdade, vocês sabem que já utilizaram, muito provavelmente, de artigos técnicos produzidos por empresas, por startups, que é o negócio, é o cerne deles vender aquela solução para milho, para soja, para cana, falar de manejo, falar de produtividade, mas que eles produzem conteúdo que vai ser interessante para um estudante que daqui a 2, 3, 5 anos vai estar no mercado e usou aquilo de maneira positiva e que ficou com aquilo na cabeça. Poxa, aquela marca me ajudou, aquele conteúdo me ajudou no momento que eu estava precisando. Na hora que o cara for tomar a decisão profissional de contratar uma solução, de buscar uma empresa para trabalhar ou de trazer alguma startup, alguma empresa para inovar dentro do lugar que ele está trabalhando, ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar daquela marca que levou conteúdo para ele, daquela marca que trouxe um especialista para fazer uma live ou um webinar falando sobre um assunto quente do momento que fez diferença na vida do cara como profissional, sabe? E o que permite isso é o inbound. É você entender todo o processo de produto, de marca, de solução, todo o processo de persona, porque por mais que a persona seja algo mais em grupo, né, você separa por grupos, por faixa etária, por localidade, por gênero, por interesses que ele possa ter, no fundo, você está conversando com o indivíduo, é um diálogo. Você produz o conteúdo pensando na persona, mas esse conteúdo vai bater diferente em você, vai bater diferente em você e em várias outras pessoas, por mais que tenha sido pensado como uma persona, né? E o inbound permite isso. Acho que, olhando agora comercialmente, o inbound, ele pode demorar ali uns 3, 6 meses para ter uma atração, porque você tem que produzir uma série de conteúdos, você tem que ter uma periodicidade, você tem que ter uma qualidade na entrega, você tem que atingir pessoas num lote muito grande para você ter uma oxigenação da sua base de leads ali para nutrir essas pessoas. Mas a partir do 6º mês, do meio do processo, você começa a gerar venda, você começa a gerar ativos para a empresa crescer e se desenvolver. Para o empreendedor é ótimo, para as pessoas que trabalham na empresa é ótimo, para o mercado é ótimo também, porque você começa a ter uma empresa mais madura, uma startup, uma solução mais madura que começa a ter mais corpo para entregar soluções diferenciadas para o mercado. E nesses anos todos, eu já também fico muito feliz de comentar isso, mas a participação do marketing, principalmente do marketing inbound, nas vendas, mês a mês, safra a safra, é cada vez maior. Então, não é mais só o time comercial com RTV, passando a mão no telefone, ou batendo visita a campo, ou mandando e-mail frio, fazendo contato.
Isso também é importante. Mas o marketing inbound permite que a gente entregue para esses caras, entregue para os SDRs, para os pré-vendas e para os RTVs, uma quantidade de leads com qualidade que tem fit com o negócio e que vão virar venda num escopo bem, bem rápido de tempo. Então, o inbound marketing para o negócio como um todo, ele é saudável, ele é sustentável e para a marca ele é essencial também. Ele vai permitir com que a marca seja vista, seja reconhecida e seja desejada para ser consumida como produto daqui a um certo período. Então, ele conversa com eventos, ele conversa com campanhas patrocinadas, ele conversa com ações a campo, ele conversa com um monte de outras ações do marketing, mas ele dá uma liga maior de autoridade para sua marca dentro do agronegócio e cada vez mais está sendo reconhecido por conta disso. José, o inbound ele é muito utilizado, né, no marketing digital, mas eu queria saber se você também já fez alguma campanha, algum projeto com produtores assim mais tradicionais, que não utilizavam tanto internet e tal. E se você tem um case que você poderia contar pra gente, qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Por mais que a gente comente muito do digital e do inbound, para produtores, cada vez mais está tendo um movimento de digitalização desses produtores, né? Tem pesquisas que mostram isso. Tanto para consumo de conteúdo quanto para adoção de tecnologia também. Então a gente tem percebido que o produtor está cada vez mais inserido no processo da digitalização, seja para consumo, seja para uso de tecnologia. Grande parte das ações que eu tive ao longo dos anos era focado mais na área técnica e não na área produtiva, na ponta do produtor. Mas a gente tinha que pensar soluções que no fundo levassem aos consultores agrícolas, por exemplo, a convencerem esses produtores, que são os clientes deles e que são o cliente final de uma boa parte das soluções, de como o produto a solução que aquele consultor agrícola contratou faz a diferença no campo para ele. Seja em produtividade, seja em economia, seja em sustentabilidade, seja em gestão operacional. Tem uma série de informações que a gente pode destrinchar para que no final das contas o produtor receba aquela informação pelos intermediadores que são os nossos clientes, né? Então, no cenário da Cromai hoje, por exemplo, a gente atua majoritariamente com grandes usinas do agro focadas em cana-de-açúcar. Essas usinas produzem por si só ali o que elas vão usar como insumo, seja para produção de álcool, de açúcar, enfim, seja lá do que for. Mas existem produtores que estão na ponta, existem pequenos, médios produtores que atuam e que acabam sendo fornecedores dessas usinas também. E que eles são beneficiários dessas soluções, né? Então, esse movimento de cada vez mais ter conteúdo técnico, formatos diferentes, soluções que são derivadas, conteúdos que são derivados dessas soluções que são desenvolvidas pelas startups e pelas grandes empresas, acabam impactando o produtor no final da conta e fazendo com que ele conheça cada vez mais e se desenvolva. Isso não exclui, por exemplo, a importância de um dia de campo, ou de uma visita técnica de um RTV, ou de uma equipe de atendimento, uma equipe de pós-venda. Só que aí a balança se inverte. A gente tem que prover para essas pessoas que são do nosso time, os RTVs, o pessoal do atendimento técnico, pós-venda, ou os pré-venda também, que tem contato às vezes com o produtor também, insumos e materiais que possam ser consumidos por esses produtores, seja da maneira que for, seja no digital, seja no físico, seja no bate-papo, no cafezinho, no aperto de mão. Isso ainda vai ser relevante no agro por um bom tempo, por mais que a gente esteja caminhando para a digitalização e para ferramentas digitais. Isso é importante ainda, o olhar, o toque, o trocar uma ideia presencialmente, fisicamente. E aí a gente, como time de marketing, como profissionais de marketing, temos que pensar em soluções que provêm esses materiais que fazem a diferença para quem está ali na ponta conversando com os produtores. Então, as duas coisas vão andar em paralelo por um bom tempo, mas o digital vai ganhar cada vez mais força
com a associação, com a digitalização de produtores que já têm um pouco mais de idade e que tem WhatsApp, tem um Instagram, um LinkedIn, e vão consumir conteúdo por algum jeito por ali. São realidades diferentes que têm que ter abordagens diferentes, mas as coisas vão andar em paralelo por um bom tempo, né? E acabam tendo outros também, né, decisores. Exato. Porque às vezes não chega o conteúdo diretamente no produtor, mas às vezes o filho dele, a filha, a esposa tá Exato. vendo, o gerente. O gerente, o consultor agrícola tem um Uhum. poder de decisão muito grande, assim, não só em recomendações agronômicas e ali no trato no campo, mas em trazer essas soluções que vão fazer diferença para o cara. Para o consultor é um upgrade de portfólio de solução que ele vai ter, que aumenta o valor agregado da solução que ele entrega. Para o produtor é ótimo também. E tem isso, tem as gerações mais novas, tem a questão da sucessão no campo, tem a questão das comunidades também, as comunidades do campo. O Brasil é gigante, vocês sabem disso. Então, às vezes, tem microcomunidades de alguns produtores que estão ali, que se ajudam, que trocam ideias, e que às vezes você influencia uma pessoa que vai influenciar o meio como um todo ali. E esses microecossistemas vão se desenvolvendo com o tempo, sabe? A inovação e a tecnologia vai chegando para esses microecossistemas com o tempo. Mas a gente não pode abandonar o tradicional e abandonar o que já funciona, sabe? Revista, por exemplo, revista que eu comentei no começo da nossa conversa, que eu sempre fui apaixonado, mas que para outros setores as revistas estão acabando. Para o agronegócio, revista física ainda é um negócio que é muito consumido. Tem gente pra caramba que manda carta pro Globo Rural até hoje, que eles têm a sessão de resposta de carta até hoje. Então, você tem que saber abraçar a modernidade, manter o pé no tradicional e você encontrando caminhos para ser efetivo. O marketing tem que ser efetivo e tem que ser passar a mensagem correta, assim, sabe? E você tem milhares de maneiras de chegar nesse ponto final, que é entregar a mensagem para o cara e fazer o cara ter vontade, desejo e necessidade de consumir aquilo porque ele vai ganhar benefício no fim. Bacana. É muito interessante. E eu queria saber quais são esses caminhos, como você faz para integrar tanto aquele cliente que seja mais tradicional ou algo mais voltado para a tecnologia, como você lida com a chegada do seu produto até quem consome ele efetivamente. Na Cromai, por exemplo, a gente tem que lidar tanto com quem está no operacional do campo, quanto quem está no operacional da indústria ali do escritório, né? Então a gente tem que entender as personas de jeitos diferentes, mas saber que elas consomem conteúdos de jeitos diferentes também. Não adianta eu querer homogeneizar uma campanha ou uma estratégia para que ela seja do mesmo jeito para qualquer coisa que eu for falar. Seja um produto, seja uma nova feature de uma plataforma, seja um evento que eu vou fazer. Não, cada caso tem as suas especificidades e você tem que trabalhar com elas com relação para ser eficaz, para entregar a solução. Então, por exemplo, outra coisa que funciona muito bem no agro até hoje e vai se perpetuar por muito tempo ainda são os eventos e as feiras agrícolas. É um momento que você tem que desenvolver um stand e um discurso que você vai atrair o cara ali para dentro, vai entregar um material, um folder, um material físico, mas você pode ter um totem ou uma televisão que seja interativa, que você possa mostrar o seu sistema, mostrar alguns cases de sucesso, mostrar os benefícios para o cara vê que é tangível ali. No fundo, ele vai levar o seu material para casa, vai analisar semanas depois e vai entrar em contato com você, talvez semanas depois que ele viu aquele conteúdo. As feiras são diferentes no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, cada uma tem sua especificidade. Os dias de campo são essenciais ainda para a gente poder atingir esses microcosmos, esses ecossistemas ali de produtores que estão numa região específica, com problemas específicos, para você trocar ideia e levar para eles informação. Do mesmo jeito que podcasts como esse hoje ganham um corpo, webinars, lives, trilhas de aprendizado, plataformas de conhecimento, esses conteúdos ricos cada vez são mais consumidos por pessoas que já estão no agro atuando, sejam como profissionais ou como produtores, ou que estarão no agro daqui a 5, 10 anos,
sendo tomadores de decisão ou influenciadores de decisão. Então, essa série de variáveis você tem que levar em consideração para produzir o que você vai produzir de conteúdo. Um estudante que vai lá para o seu webinar e assiste por conta de um certificado que vai valer para ele entregar depois numa faculdade, pode não ter tanto valor ou poder de decisão, ou poder de compra hoje, mas daqui a 3, 5 anos, ele pode estar como um tomador de decisão ou como um influenciador de decisão numa grande empresa, num grupo agrícola ou numa propriedade agrícola que já é da família dele. Se você constrói esse relacionamento com a pessoa, se você envolve ele e vê, ele se coloca como uma referência para ele, seja tradicional, seja no digital, ele vai querer, de algum jeito, estar com você como cliente lá na frente, ou como um influenciador da sua marca, ou como um promotor da sua marca. Ele vê um conteúdo seu numa live que você fez, e isso já aconteceu comigo N vezes, quando você está num evento presencial que é perto da cidade dele ou é perto da faculdade que ele estuda, e ele vê o seu stand lá dentro, ele vai fazer questão de ir lá, apertar a sua mão e falar, puxa, assisti o webinar que você fez, consumi aquele e-book que vocês criaram e nossa, legal demais, como é que eu faço para participar? Já aconteceu de pessoas, de estudantes, por exemplo, virem, consumirem conteúdo, estarem conosco em eventos, no Dias de Campo, perguntar como que faz para trabalhar na empresa e estagiar na empresa e também trabalhar e conseguir entrar e se desenvolver como profissional ali dentro. Então, volta naquilo da responsabilidade nossa de, no fundo, a gente está formando profissionais que vão atuar conosco ou não. Então, você tem que saber lidar com os detalhes do agronegócio. Acho que isso que deixa mais emocionante assim, você trabalhar com agro. Cada pedacinho do Brasil tem uma especificidade, tem um jeito que gosta de ser abordado, cada setor tem um jeito que gosta de ser abordado, cada cultura tem um jeito que gosta de ser abordado, de consumir conteúdo. E aí você tem que saber manejar tudo ali no meio desse turbilhão de coisas para equilibrar entre tradicional e digital. Bacana. E agora a gente quer saber das novidades. A gente tá sabendo que vem lançamento por aí. Conta um pouquinho pra gente desses novos projetos. Pois é, a gente sempre tenta ouvir o mercado e entregar materiais, como eu falei, que façam sentido para o mercado e para as estratégias das empresas, né? Então, para quem está nos assistindo, muito provavelmente a gente já vai ter lançado a primeira edição do Chromai Talks, que é o nosso projeto de lives educativas, que vão acontecer todos os meses. São lives gratuitas e que o foco delas é falar sobre inteligência artificial e tecnologia voltada para o agronegócio, analisando tendências que estão acontecendo agora. Então, a gente não vai só falar sobre futuro ou sobre análises que já passaram. A gente vai falar também sobre temas que são importantes, são relevantes para o hoje, para as pessoas que estão vivendo do agro hoje. Então, esse primeiro Chromai Talks que aconteceu, ele vai falar sobre a importância da inteligência de dados para lidar com a crise climática, com as crises climáticas. Então, envolve tudo isso que a gente passou e está passando com relação à seca, incêndios, mudanças climáticas. A gente convidou uma mesa bem bacana de participantes, então a gente vai ter o CEO da Chromai, o Guilherme, que já tem atuação de anos dentro da criação de inteligência artificial e de visão computacional aplicada ao agronegócio. O CEO da 1,5 Grau, que é uma startup voltada para a detecção de focos de incêndio florestal no agro. Eles têm uma plataforma e um algoritmo de IA sensacional para detecção de incêndios no campo, que está sendo muito utilizada agora, nesse momento de queimadas que a gente está passando. Então, eles estão tendo uma visibilidade muito grande por conta do uso dessa solução. E a Débora Lalo, que é líder do Google Cloud, entre vários setores, para o agronegócio também, que ela vai trazer trouxe uma visão sobre como as Big Tech estão olhando para as desenvolvedoras de soluções tecnológicas para o agro, que também atingem problemas climáticos e crises climáticas, que resolvem esses problemas ou que buscam soluções. Então é uma estreia bacana que a gente quis trazer
uma mesa de qualidade aí para trocar ideia com o pessoal. São eventos gratuitos, então todo mês o pessoal pode seguir a Cromai nas redes sociais, que vão encontrar ali as divulgações dos nossos próximos Cromai Talks. E nesse momento ainda está aberta a nossa pesquisa de conteúdo, então a gente fez um formulário de umas 18, 19 perguntas mais ou menos, perguntas que a gente quer saber quem são as pessoas que consomem nossos conteúdos, onde elas estão, onde elas trabalham, se elas já atuam no agronegócio ou não, que tipo de cultura elas querem saber, se interessam mais, que tipo de formatos e conteúdos elas gostam de consumir mais, por que canais elas recebem esses conteúdos, se lives como essa do Cromai Talks fazem mais sentido à noite, de manhã ou à tarde, que dia da semana. A gente quer ouvir sugestões deles também para temas e nomes de especialistas que eles querem ver em conteúdos da Cromai. Como eu falei para vocês, a gente tem que ouvir as pessoas para produzir conteúdos que estejam alinhados com esses desejos e estratégias delas. E essa pesquisa é um bom início aí para a gente planejar os conteúdos de 2025 da Cromai, que vão ser criados com base nessa pesquisa e com outras análises que a gente está fazendo também. Então, a pesquisa está aberta. Quem quiser participar e quiser responder, nas redes sociais da Cromai também vocês conseguem encontrar o link. Quem participar concorre ao sorteio de um Kindle no dia 14 de novembro. Então, é legal que a gente já coloca um prêmio que vai fomentar o consumo de conteúdo e o conhecimento para as pessoas também. E eles vão poder consumir esses conteúdos da Cromai e outros conteúdos também em breve ali, nesse Kindle aí para o grande vencedor. E, nossa, tem muita coisa acontecendo. A gente vai estar numa série de eventos ano que vem também. Tem site novo vindo, tem cases de sucesso novos chegando também. Então, quem está interessado em saber mais sobre o manejo de daninhas no campo, detecção de daninhas no campo com inteligência artificial, e entre outras coisas que a IA pode trazer no agro, a gente vai ter uma série de conteúdos bacanas aí para trazer para vocês. Legal. Logo depois do podcast, Lucas, já vamos responder essa pesquisa para concorrer ao Kindle. E olha que assim, quem acompanha as respostas sou eu fico lá checando. Eu estou viciado em ver inscrição de evento e resposta da pesquisa. Eu espero ver a resposta de vocês dois lá. Tem outras respostas também do pessoal da Exalc também por lá. Mas é importante saber de vocês aí o que vocês estão buscando para a gente estar alinhado aí na oferta de conteúdo para vocês também. Bacana. É isso. Legal, muito interessante saber das novidades aí da Cromai. E a gente gostaria de saber se você gostaria de adicionar algum tópico, algo que a gente não abordou durante a conversa. Olha, acho que, assim, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez pela conversa. Fiquei muito feliz pelo convite. Assim, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que já estão com um pezinho no marketing ou que estão pensando em vir para o marketing e atuar, é muito bacana você poder trocar essas experiências e para mim é muito enriquecedor isso. Então, poder conversar com vocês aqui hoje, com a audiência de vocês, fiquei muito feliz com o convite. E assim, para encerrar mesmo, eu acho que é só deixar esse insight para as pessoas. Trabalhar com marketing no agro é muito legal. Assim, é um dos setores que eu trabalhei que mais tem essa gama gigante de oportunidades e de coisas interessantes para você falar, para construir um agro mais sustentável, um agro mais tecnológico, mais inovador, e para desconstruir algumas imagens do agro que os outros mercados também têm. Então, você poder ter a oportunidade de entender mais sobre o agronegócio e de aplicar esse entendimento para o marketing, vale muito a pena. E vice-versa também, você ser um cara de marketing, uma pessoa de marketing e querer trabalhar no agronegócio vale muito a pena. E sigo à disposição de vocês aí para o que precisarem, para trocar uma ideia sempre que precisarem. E é isso. Beleza? Muito obrigada, José. Eu que agradeço. Obrigada, Luiz. Lucas, desculpa. É José Luiz Lucas. Agradeço aí por sua atenção. A gente fica muito feliz também por você ter aceitado o convite, Imagina. né? Um profissional aí que está há tantos anos no mercado e poder compartilhar essas experiências, esses conhecimentos
é muito enriquecedor, né, pra gente. E tenho certeza também para quem tá ouvindo aí, ouvir lá desde o do começo que você Uhum. iniciou. Acho que essa trajetória aí que você falou de 10 anos, como era lá no início, antes da pandemia, durante a É, pandemia e depois, acho que é uma linha do tempo aí incrível para quem realmente quiser saber, né, sobre o marketing, sobre o agronegócio. Sua trajetória também é muito inspiradora, né, muito obrigado. começando lá no jornalismo, se aventurando em vários assuntos, né, desde revista Escritores, nossa, feminina. muita coisa. Eu podia falar mais muitas outras coisas que eu trabalhei, mas assim, o tempo é curto, tem que focar, mas é isso. Mas isso é muito bacana pra gente ouvir, porque muitas vezes eu acho que principalmente as gerações mais novas, né, Uhum. são muito ansioso e quer logo trabalhar É, numa coisa que é aquilo, mas não, tem todo um processo, né, com e certeza. às vezes você não trabalha exatamente de primeira do que você quer, mas você vai construindo sua carreira ali ao longo do tempo e moldando, e foi muito interessante ouvir isso de você. Agradeço Obrigado. também ao Lucas aqui pela companhia, né, como host. Foi o primeiro podcast dele, gente, Sim, Foi apresentando uma ótima aqui. estreia, Lucas, muito parabéns. obrigado. Parabéns. E Obrigado. agradecer ao Davi também, que está aqui, nosso produtor, É aqui isso nas aí. câmeras, nos microfones. E a todo o Marquesalco também, né, pela confiança, o apoio no nosso trabalho. E é isso, gente. Agradeço aí mais uma vez pela participação do Obrigado a José vocês. Luiz. E até o próximo episódio. Obrigada.